Tudo bem, pessoal. Feliz quarta-feira. E alguém vai ver como está o Noah, por favor? Aqui está. Aqui está. Pobre Noah, meu advogado, ou rico Noah, meu advogado. Porque minha vida jurídica parece nunca acabar. E continua acontecendo. Agora, recebi minha intimação de Blake Lively hoje. Vou lhe dizer o que há nele, porque na minha opinião, ela está meio que admitindo que não pode provar que houve uma campanha de difamação. E vou te contar por que penso isso e como cheguei a essa conclusão. Além disso, o presidente Emmanuel Macron me enviou outra carta jurídica com palavras bem duras. É realmente com palavras duras. E tenho que ser honesto, está ficando meio estranho. Eu só sinto que somos correspondentes. Como se ele talvez quisesse ser meu amigo. Não tenho certeza do que ele está procurando aqui. E por último, internet, preciso da sua ajuda porque tem um vídeo da Meghan Markle circulando por aí que, inexplicavelmente, me deixou furioso e eu realmente não sei o motivo. Então gostaria de testar a sua reação e ver se vocês também não têm uma reação visceral quando eu mostrar esse vídeo para vocês. Certo, pessoal? Vamos nos divertir um pouco. Voltando direto ao assunto. Por onde começar? Por onde começar? Ok, então um de vocês comentou no episódio de ontem algo do tipo: fico imaginando como é um dia na vida da Candace, porque tudo é tão louco. E posso dizer de verdade que não existem 2 dias iguais. Hoje de manhã, acordei excepcionalmente tarde porque eu realmente durmo junto com meu bebê. Eu não sou médica. Não sigam meus conselhos, mas eu faço isso. E ele teve a pior noite de toda a vida dele. Não estou brincando. Ele está com 9 semanas agora. É terrível. Acordamos a cada 2 horas. Eu estava com muita pena de mim mesma, mas também dele. Então, normalmente, fora da fase de recém-nascido, eu sou aquela garota do treino às 4:30 da manhã. Mas não nessa fase, é claro, porque é como se bebês fossem uma roleta russa toda noite. E ontem à noite eu perdi feio, então acordei muito tarde. No meu caso, acordei às 7:30 e estava com dificuldades. Ok? Eu acordo e penso, não consigo fazer nada hoje. Isso dói. Tudo dói. Já me sinto perdida porque não acordei meus filhos. E a primeira coisa que faço é olhar para o meu telefone. E às 7:33, eu mergulho na minha corrente de mensagens mais tóxica, que é a conversa entre eu, Savannah, e meu agente de relações públicas, Mitchell, porque sempre tem gente escrevendo coisas maldosas sobre mim o tempo todo. E ele diz, você quer responder? Você quer responder? Então aqui está, a corrente de mensagens. 7:33, Mitchell vem falar comigo e diz que Andy, o cara da pipoca que foi citado no artigo do TMZ, me mandou uma mensagem. Ele conseguiu meu contato com Emil Haigin. Ele disse que o oficial de justiça chegou na casa da esposa dele, então imagino que vão chegar para você hoje. E eu disse, está previsto para chegar hoje. Então estou pronta. Nem um pouco pronta, na verdade. Mas eu sei que finalmente vou receber essa intimação. Com gratidão. Meu marido me traz café. Estou tentando me encher de cafeína. Todo o resto parece meio confuso de manhã, como costuma ser quando você tem muitos filhos. Minha equipe chega, ou pelo menos nos encontramos todos os dias às 11 horas e começamos. E não vou mentir, Mark, o diretor estava animado. Ele perguntou, você recebeu a intimação? O Mark era assim, porque ele disse, se não, então vou estar aqui para isso. Então, quando eu disse que não, ele ficou com um brilho nos olhos porque sabia que estaria aqui para ver a ação. E como esperado, 42 minutos depois, às 11:42, conseguimos tirar uma foto disso. Aqui está. Esse é o cara da intimação. Ele foi muito simpático. Ele disse, Senhora Owens, sou um grande fã seu. Ele era adorável. E eu disse, muito obrigada. Ele disse, mas senhora, intimação para a senhora. Bo simplesmente adora. Eu simplesmente amo o Tennessee. Eu simplesmente amo o Sul. Eu amo os sotaques. E eu simplesmente amo que as pessoas são tão boas e geralmente gostam de mim. Então foi ótimo. E então ele teve a honra de me entregar minha intimação e eu tive a honra de recebê-la dele. E claro, você sabe o que eu fiz ali? Liguei para a Noah Ash imediatamente. Liguei para a Noah porque, enquanto tentamos compreender qual é a estratégia jurídica neste momento em relação ao processo interminável da Blake, eu precisava analisar o pedido dela porque há algo muito estranho aqui. A parte mais convincente desta intimação que estou prestes a mostrar a vocês e que eu não esperava é o cronograma solicitado de uma documentação que eles gostariam. Certo, esta é a página 9 da intimação. É muito blá, 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 um monte de palavras. Não vou ler tudo isso. Noah vai ler. Mas esta é a página 9, porque isso é crucial para mim. Eles estão pedindo mensagens de texto e deixe-me abrir aqui na minha página porque não consigo ver muito bem aqui. Mas diz, no ponto número 2, salvo especificação em contrário, cada solicitação se refere ao período de 1º de maio de 2024 até o presente. Certo, até. Do que você está falando? Isso não faz sentido nenhum. Vamos desacelerar aqui, porque acho que estamos percebendo algo. Faria todo sentido que o juiz, como fez, concedesse a eles algum tipo de intimação limitada para que pudessem provar seu ponto.
Não vamos esquecer que Blake Lively está processando, entre muitas outras pessoas, Jennifer Abel, Wayfarer Studios, Melissa Nathan, porque ela acredita que enquanto estava sob contrato com a Wayfarer Studios, eles a prejudicaram ao contratar uma empresa de assessoria de crise na forma de Melissa Nathan e Jennifer Abel para plantar artigos horríveis sobre ela, arruinando assim sua marca e fazendo com que as pessoas a odiassem na internet. Basicamente, ela acredita que aquele tráfego era inorgânico e que eles trabalharam com um cara do Texas chamado Jared, que tinha acesso ao Reddit para fazer isso acontecer. Ninguém poderia realmente não gostar das respostas dela sobre os produtos de cabelo, que, aliás, ela mencionou aqui. Ela quer mensagens de texto, até mesmo relacionadas aos produtos de cabelo dela. É tudo! Então você entra com esse processo dizendo, se isso for real, realmente aconteceu em 20 de dezembro de 2024. Seria lógico que, se você vai intimar pessoas, vai precisar de mensagens que aconteceram antes de você entrar com o processo dizendo que isso já tinha acontecido. Mas olha o que eles estão fazendo aqui. Eles estão estendendo isso. Por que você estenderia isso? Não tem como você estender porque já aconteceu no passado. Aconteceu no passado. Não pode estar acontecendo agora. Isso não faz sentido nenhum. Então, o que eu acho que eles estão fazendo aqui é, eu ligo pra eles. Eu fico tipo, isso é estranho. Obviamente, ela sabe com certeza que não vamos permitir que ela tenha acesso a todas as mensagens de texto e e-mails relacionados a ela, Ryan Reynolds e Wayfarer Studios. Porque ela me viu ao vivo dizendo, agora que estou interessado nessa história, que começou. Meu interesse começou em 25 de janeiro. Agora que estou interessado, estou abrindo uma linha de dicas e estou dizendo para todas as moms leves, os daddies less e qualquer pessoa que conheça o Ryan ou que tenha alguma informação privilegiada para me enviar um e-mail para que eu tenha, sabe, algo para compartilhar com o público sobre eles. E claro, o que aconteceu? Todo mundo, suas mães e seus professores. Recebemos mensagens de professores do Ryan Reynolds dizendo, aqui vai uma curiosidade sobre quem ele era quando estava na escola, crescendo, blá, blá, blá. E nós compartilhamos essa informação. Então ela está literalmente intimando. Só para deixar bem claro, ela quer. Vou estimar em 10 mil e-mails que recebemos desde que abrimos essa linha de dicas. Eu revisei tudo, quero dizer, é todo mundo. Eu pensei, seria uma loucura você me pedir essa informação. Ela está vindo do grupo das mães detetives. Ela diz... Quero saber de toda a Bárbara, Sandy, Megan e de todas as pessoas que te mandaram e-mail, e também do Kyle e do Kevin. Queremos ler seus e-mails. De jeito nenhum. Ela sabe que vamos dizer, você não pode ler isso. É claro que ela vai dizer, não podemos ler isso. Então por que ela está pedindo? Porque ela está... É igual à época em que ela intimou as mensagens do Justin Baldoni e disse que queria 5 anos de mensagens de antes mesmo de conhecê-lo. Ela queria as mensagens. E nós dissemos, ok. A estratégia dela aqui é pedir algo que ela sabe que não pode conseguir, para que, quando a parte que recebeu a intimação disser não, obviamente não vou te dar todas as mensagens de texto, incluindo coisas que mandei para minha avó no Natal há 5 anos, ela possa dizer, viu? Eles estão escondendo alguma coisa. Algo deve estar sendo escondido porque eles ainda acreditam que o público é burro demais para compreender o que está acontecendo aqui. Isso é, na prática, uma estratégia de relações públicas. É claro que vamos dizer que não vamos entregar todas as pessoas que nos deram informações. Ela sabe que eu tenho uma fonte porque fui eu quem revelou que foi o Scott Swift que se juntou ao Baldoni. Então ela provavelmente está pensando, quem mandou isso pra ela? Foi a Taylor? A Candace e a Taylor são amigas? A Taylor está tentando me sabotar? Isso é uma pescaria. É isso que é uma pescaria. Porque agora ela quer saber quem está falando mal dela. Acorda, querida. É todo mundo. Todo mundo não gosta de você. Porque depois que o Brian Friedman mostrou as provas, todo mundo ficou envolvido e estamos cobrindo isso de forma orgânica, ok? Ninguém está me pagando. Ninguém me deu um roteiro do que falar. Então, o que eu disse para o Noah ao telefone foi, liga para o Michael Gottlieb. Esse é o advogado dela, que assinou isso ou enviou isso. Quem é idiota, a propósito? Michael Gottlieb. Se você está assistindo sem ressentimentos, você é um idiota. Veja sua estratégia de longe. Na verdade, você pode ser inteligente porque pode estar apenas aumentando a conta ao enviar primeiro essa intimação ridícula e depois dizer, tenho que enviar outra. Eu disse, diga a ele que daremos a ele voluntariamente todas as informações que ele quiser, até que ele entre com o processo. Mas, obviamente, vamos invocar o privilégio do repórter para proteger nossas fontes sobre como obtivemos informações sobre a Blake Lively após o processo dela ser aberto. Quer dizer, é o bom senso. E eu disse, além disso, eu até assinarei uma declaração juramentada. O que você quer? Eu não tive nenhuma comunicação com qualquer parte. Nem mesmo com uma terceira parte, alguém relacionado a uma das partes. Até onde eu sei, no ano passado, em 2024, falei sobre você por cerca de 5 minutos em todo o ano de 2024.
Então, o que você está tentando provar aqui? Se houver uma campanha de difamação acontecendo contra você agora. Sim, todos nós lemos suas palavras, lemos suas mensagens, lemos seus dragões, Khaleesi. E ficamos meio enojados com a forma como você intimidou Justin Baldoni. Tipo, nós lemos e nos sentimos apaixonados por esse caso e estamos nos unindo de uma forma que todos os pais, mães, mulheres e crianças que acompanham isso só querem ver justiça. Justino Baldoni. Mas não estamos dentro de uma mancha. Isto é lá fora. Você me ouviu dizer ao vivo. Envie-me dicas. Quero os detalhes. Steph com os detalhes, quero os detalhes. Você me ouviu ao vivo tocando Steph com coisas profundas. Você me ouviu falando ao vivo sobre outros TikTokers com quem temos nos comunicado, tentando reunir o máximo de informações e dicas possíveis sobre vocês. Então é desleixado. Acho que essa é a estratégia jurídica. Fingir, fazer com que pessoas como eu e a Steph com os detalhes digam que não vamos te dar essa informação para que eles possam dizer: olha, algo está acontecendo. Novamente, vou cumprir sua intimação no que diz respeito a qualquer momento antes de você entrar com o processo. Mas você não vai ter acesso a 10 mil e-mails para sua pescaria de informações só para descobrir quem me contou sobre o Scott Swift. Isso é ridículo. Ok, então é isso que ela está fazendo. É disso que se trata. E eu disse ao meu marido que podemos colocar toda essa intimação para vocês lerem no site da Candace Owens. E não vai ser a única que estará lá, porque agora, mudando de assunto, isso é incrível. Tô muito orgulhosa de mim mesma aqui. Então, na segunda-feira, obviamente, lançamos uma bomba na França, porque como aprendi com o presidente Trump, se você quer paz, tem que soltar algumas bombas primeiro, certo? Você tem que soltar algumas bombas e depois dizer, vou pedir paz. E, aliás, parece que funcionou. Paz através da força. Porque o resultado do episódio de segunda-feira foi simplesmente fantástico. Eles vão nos apagar dos livros. Eles vão dizer, não foi por causa de vocês. Não foi por causa do seu podcast ou dos ouvintes do seu podcast. Eles vão nos apagar, pessoal, mas nós sabemos o que sabemos. Como se a gente não soubesse. Não, mas a gente sabe, tá bom? Porque no dia seguinte, depois que milhões de pessoas ao redor do mundo souberam sobre sua notável covardia, surgiu a ideia de que ele voaria até Trump para pedir que ele parasse de falar sobre o pênis da esposa dele e tentasse de alguma forma relacionar isso com a paz entre Rússia e Ucrânia. Para quem está se perguntando como isso funcionaria, a OTAN, obviamente, eles estavam tentando. Ele estava tentando orquestrar algo via OTAN, o que exigiria a assinatura de Emmanuel Macron, e você nunca vai adivinhar o que aconteceu depois do nosso episódio. No dia seguinte, as tensões diminuíram. Emmanuel Macron ligou para Vladimir Putin. Olha essa manchete. É isso. E da Reuters. Putin e Macron discutem Irã e Ucrânia na primeira ligação em quase 3 anos. E isso, meus amigos, como eu disse, eles vão nos apagar dessa história e fingir que esse não é o motivo pelo qual ele fez isso. Claro que é. O contexto aqui, só para vocês saberem, é que ele realmente... Estou falando de Emmanuel Macron, que odeia Vladimir Putin, porque há 3 anos ele teve uma conversa com Putin que achava ser privada e Putin o expôs publicamente. Ele estava gravando secretamente e o expôs publicamente. Porque, você sabe, Macron faz as coisas por trás do Macron. O que acontece nos bastidores não é o mesmo Macron que aparece diante das câmeras. E Putin estava tentando provar um ponto, e Macron ficou furioso com isso. E então ele cortou toda a comunicação com Vladimir Putin, e é por isso que, até para reabrir os canais de comunicação, Trump teve que tentar intermediar aquela conversa de paz. Então, de repente, divulgamos nossa informação na segunda-feira, e na manhã seguinte, obviamente, há um pouco de crise de relações públicas. Meu Deus, agora as pessoas sabem que eu sou tão mesquinho assim. De repente, ele diz, ok, estou pronto para conversar com Putin e então divulga isso publicamente. Olhem como eu sou presidencial. Olhem para mim, eu sou incrível. E eu acho que é um pouco de relações públicas, mas acho bom que as tensões tenham diminuído e que eles estejam tendo essa conversa agora. Você pode pensar que o Macron teria ficado grato a mim por ter feito o episódio de segunda-feira, porque eu dei a ele o empurrãozinho que ele precisava para fazer algo que já deveria ter sido feito há muito tempo. Algo diplomático. Se você realmente está interessado em paz, não fica guardando esses pequenos ressentimentos mesquinhos. Mas não. Como é que Macron retribui a Candace Owens? Com outra carta legal? Não estou brincando. Ninguém diz a IPT? Não. Eu penso, você só pode estar brincando comigo. E essa aqui está completamente fora de controle. Ok, essa é a primeira vez, em termos do conteúdo real da carta que eles escrevem. Aliás, ela não é parente de sangue do presidente Macron. Eles dizem que afirmaram isso em 3 de fevereiro. Vocês têm acesso a essa carta legal? E a de 3 de dezembro foi a primeira que recebemos, antes de qualquer comunicação nossa. Então isso é simplesmente uma mentira e um parágrafo estranho. E claro, eles não estão respondendo nenhuma das nossas perguntas diretas que fizemos sobre se ela fez ou não a transição. Mas então eles listam. E isso é literalmente um apêndice de declarações que eu fiz online. Você pode começar a rolar por isso. Nada disso é difamação nos Estados Unidos.
Nada disso é difamação nos Estados Unidos. É realmente estranho. É uma carta estranha. Novamente, vamos divulgar isso em candinessawans.com para que você possa ler por si mesmo. Mas eu só quero ler alguns desses pontos porque vamos seguir. O que você está sugerindo aqui? Tipo, você não pode dizer isso. Eu tweetando. Ei, pessoal, assistam a este episódio. Coloca de novo na tela, Skylar. Ei, pessoal, vocês querem assistir a este episódio? É difamação. Tipo, se for... Olhe para esse ponto ali. Se for realmente você, Brigitte Macron, e você não assumiu a identidade da sua irmã, se for realmente você, reticências. Tipo, isso nem chega a ser difamação. Isso é realmente estranho. Brigitte Macron talvez seja Jean-Michel Trau. Não, isso não é difamação. Quem é você de verdade? E qual é a sua relação com Emmanuel Macron? Isso não é difamação. É mais do que estranho. Parece uma dissertação dos meus tweets e pontos do meu episódio. E eles estão me enviando o que eu disse como se eu tivesse Alzheimer. E eles estão tentando me lembrar do que eu disse. E é estranho porque, mais uma vez, nós já rebatemos com força e dissemos que não vamos nos alinhar. Dissemos, entre com seus processos, meu amigo. Gostaríamos que você fizesse isso. Gostaríamos de obrigá-lo a responder essas perguntas não só em nome dos cidadãos franceses, que todos sabem a verdade. Também em nome da América, que sabe a verdade, e do mundo inteiro que tem acompanhado essa série. Isso não é difícil. Processos judiciais são bons porque você pode passar pelo processo de descoberta. Porque você não pode simplesmente dizer que ela sempre foi uma mulher e que não precisamos nos rebaixar. Foi isso que ela disse naquela primeira carta de 3 de fevereiro. Não precisamos nos rebaixar para responder a sua pergunta porque ela sabe que sempre foi uma mulher. Tipo, não é assim que as coisas funcionam. Estamos pedindo para você nos mostrar, por exemplo, uma foto de formatura, não sei, de qualquer época. Qualquer foto de formatura, fotos dela no ensino médio, qualquer coisa de antes de ela conhecer Emmanuel Macron. Assim poderíamos fundamentar essas alegações. Nós nos oferecemos para ir até aí e entrevistá-la. Essa oferta ainda está de pé. Gostaríamos de registrar você dizendo que nasceu mulher. Você poderia simplesmente fazer essa declaração e dizer, sem dúvida, eu nasci mulher biológica. Você pode nos dizer onde está Jean-Michel Trogno? Você não quer responder nada e só está me enviando uma dissertação sobre o meu tweet? Isso é muito, muito estranho. E se você vai continuar me enviando essas cartas, como não somos correspondentes? Talvez comece dizendo, oi, Candace, como você está? Como está o bebê? Como está a criança? Como está o marido? Você acabou de ter um bebê, sabe? Como você está se sentindo? Eu não sei. Está estranho. Eu não sei o que pensar dessas cartas constantes quando já nos posicionamos e dissemos, vamos jogar. Tipo, quando eu sei que estou certa, confira meu histórico. Eu quero jogar. Venha para o Tennessee. E eles também estão fazendo isso. E como eu disse, isso pode ser o escritório de advocacia. Só estão aumentando a conta, pegando o dinheiro deles e mentindo para eles sobre o que significa difamação na América. Mentindo para eles porque você tem um prazo de 6 meses antes de poder entrar com uma ação de difamação. Existem certas ações que começam em janeiro. Isso significa que você tem 20 dias. Você vai entrar com um processo. Então talvez seja isso mesmo. Talvez seja esse escritório de advocacia sendo desonesto, aumentando a conta e fingindo que estão comunicando as coisas, mas também sabendo que não estão recebendo nenhuma resposta para essas perguntas da Brigitte, porque eles não querem responder as perguntas, porque as respostas... Bem, eu acho que se ela respondesse as perguntas, isso significaria que eu disse a verdade sobre tudo, sabe? Então é estranho. É como se eles estivessem jogando um jogo de relações públicas. Todo mundo está jogando um jogo de relações públicas e ninguém realmente quer passar pelo processo legal de forma legítima para descobrir quem está dizendo a verdade e quem está mentindo. E falando em mentir, aliás, eu vi que algumas pessoas na internet, isso é tão estranho para mim, acharam que eu menti sobre o telefonema do Trump, como se eu tivesse mentido. Preparei tudo e pensei, vocês nunca vão acreditar em mim. Mas uma vez que eu contei a história, é claro que eu esperava que vocês acreditassem em mim. Porque quão louco seria se eu dissesse, eu falei com o Trump ao telefone sobre o pênis da Brigitte Macron, e eu naturalmente esperaria que o Trump viesse imediatamente e dissesse, ela é fake news. Ela é fake news. Isso não aconteceu. Trump é o rei de apontar fake news. Eu não simplesmente sairia impune dizendo isso, causando uma crise internacional, tipo, o Macron teria ligado para ele, perguntando, que loucura é essa, Trump? Você sabe, a Rage teria acabado com ele. De novo, venha à tona. Eles seriam ridículos. Não seja ridículo. Obviamente, estou dizendo a verdade sobre a ligação telefônica que aconteceu. E só para esclarecer também, 2 ou 3 semanas atrás, eu voltei àquela pessoa que inicialmente tinha me avisado sobre tudo e disse, olha, estou planejando falar sobre isso e fazer outra série da Brigitte. Então avise a ele que, a menos que haja alguma restrição, eu vou falar sobre isso, tipo, eu fiz tudo do jeito certo. Gente, vamos lá, sejamos claros.
Mas para aqueles de vocês que acham que a ligação não aconteceu, felizmente para vocês, um comediante compartilhou imagens reais dessa ligação, então sua ocorrência não pode mais ser contestada depois disso. Esse é um comediante chamado Tony Lápidos. O perfil dele é @TonyLapidus no X. Vai lá, Tony. Oi, Candace, como vai você? É o Donald. Só queria dizer oi, saber como você está, garantir que está tudo bem. Depois que vi aquele pequeno discurso que você fez, aquilo foi uma coisa desagradável que você fez. Bem, foi desagradável porque você pegou uma ligação perfeita e disse que aconteceu algo que nunca, jamais aconteceu. Você sabe disso melhor do que ninguém. Era sobre isso que eu queria falar com você, para ser sincero. Só queria saber se você poderia me fazer um pequeno favor e talvez calar a boca sobre a esposa do Macron. Você poderia fazer isso? Você conseguiria fazer isso por mim, por favor? Eu sei disso, mas eu cheguei bem perto dela e nunca vi um homem. Eu vi algo nas calças dela, mas não sei o que era. Quer dizer, pode ser, e se for, eu te aviso em cerca de 2 semanas. Mas por enquanto você pode só calar a boca sobre isso. Porque estou no meio de uma negociação com o Macron para acabar com a guerra na Ucrânia. Eu prometi que acabaria em 24 horas e já está um pouco atrasado, mas estou em uma negociação. Então eu agradeceria se você pudesse parar de falar sobre isso. Isso seria adorável. Muito obrigado. A propósito, o Macron tinha um pouco de caspa no ombro, mas não é a primeira vez. Sim. Se você quiser uma pequena recompensa, irei quando você aparecer. Você sabe que sou ótimo para a audiência, mas se continuar assim, vai começar a aparecer seu amigo maluco, o Carlson. Só que vocês serão doces malucos. Você quer ser conhecido como doce maluco? Eu não acho. Lá. Ok. É indiscutível. Indiscutível, mas realmente aconteceu. Eu adoro isso. A propósito, a internet precisa de mais humor. Eu realmente acho que as pessoas se levam muito a sério, e é por isso que sempre tentamos manter este podcast. Embora abordemos muitos tópicos, tentamos manter o conteúdo edificante. Eu não quero que todo mundo fique de mau humor no final de cada semana, apesar de todas as coisas ruins que estão acontecendo no mundo. Enfim, preciso da sua ajuda em relação a Meghan Markle. Talvez eu tenha tempo para falar sobre a Operação Mocking Pastor também. Tem acontecido umas coisas estranhas em igrejas do Sul. Essas igrejas dispensacionalistas estão fora de controle. A gente deveria falar sobre isso também. Vamos ver o que conseguimos abordar com o tempo que temos. Mas antes, quero falar para vocês sobre a Riverbend Ranch. Eu já contei para vocês sobre isso. Se você ainda não ouviu falar deles, está na hora de conhecer, porque a carne deles tem mais sabor e maciez do que qualquer outra carne que já provei. O rebanho Angus da Riverbend Ranch não é um gado Angus comum. Há 35 anos, usando tecnologia de ultrassom, aliás, o proprietário da Riverbend Ranch começou a percorrer o país para identificar vacas Angus puras específicas que geneticamente produzem um nível muito mais alto de marmoreio e maciez do que o gado Angus comum. Após mais de 30 anos de seleção e cruzamento cuidadosos, a Riverbend Ranch desenvolveu uma carne com sabor e maciez notavelmente superiores. Eles têm muito orgulho do tratamento humanitário dado ao rebanho. O gado passa seus dias nos exuberantes prados montanhosos de Idaho e Wyoming, e eles são criados sem o uso de hormônios artificiais de crescimento ou antibióticos. E eles maturam essa carne premium por 21 dias. Quero dizer, é realmente carne americana de verdade. É fantástica. Nascida na América, criada na América, processada na América, a carne deles é enviada diretamente do rancho para a sua casa. Você absolutamente precisa experimentar. Eu já lancei um desafio para quem é amante de carne. Eu sou um amante de carne. Encontre um ribeye melhor. Sério. Como eu disse, me marque no Instagram. E se você me disser que consegue encontrar um ribeye melhor, eu vou ficar chocada, porque eu fiquei chocada com o quão delicioso ele era. Então, agora, se você usar meu código promocional Candace no checkout, você vai ganhar $20 de desconto no seu primeiro pedido. Confia em mim, você vai ficar muito impressionado. Visite riverbendranch.com e use o código promocional Candace. Também quero lembrar vocês sobre a Anyone.io. Porque quando se trata da minha privacidade pessoal, a Anyone.io realmente mudou o jogo. O hardware deles protege a navegação na internet na minha casa. Para mim e para a família, tenho falado, ou melhor, venho falando há anos sobre a tecnologia de guerra com IA, como o Mossad, a Palantir e outras agências estão espionando ativamente você e sua família o tempo todo. Anyone.io é a solução que eu escolho para proteger meus dados. Porque, diferente dessas VPNs corporativas, a rede Anyone não pode ser comprometida, já que é alimentada por pessoas ao redor do mundo. Então não há mais cookies me rastreando, nem governos prestando atenção em mim. Quando estou na internet, eu posso ser qualquer pessoa. E você também pode.
Então proteja-se. Hoje você vai receber 40% de desconto no dispositivo de hardware Anyone. Basta conectar ao seu roteador e aproveitar uma conexão Wi-Fi segura em todos os seus dispositivos. Não é necessário assinatura. E o melhor de tudo, você pode usar o hardware para contribuir com a rede e recuperar o valor do dispositivo ao longo do tempo. Então, adquira o seu hoje mesmo. Acesse Anyone.io e use meu código CANDACE para 40% de desconto. Mas corra, porque essa oferta é válida por tempo limitado. Mais uma vez, é Anyone.io com o código promocional CANDACE. Certo, por onde devemos começar? Devemos começar com a Operação Pastor, porque eu só vou mostrar isso para vocês. Na verdade, vamos fazer isso. Vou mostrar para vocês alguns trechos. Isso tem sido interessante e precisamos nos aprofundar nesse assunto. Acho que talvez eu devesse convidar o Dr. Taylor Marshall para o programa, porque parece que está havendo um certo pânico entre as igrejas dispensacionalistas. Mas eu fui inundada de e-mails de pessoas dizendo: meu pastor falou isso no domingo. Meu pastor falou isso no domingo sobre você e o Tucker. Aqui está só uma pequena montagem. Não quisemos fazer algo muito longo, mas é uma pequena montagem do que está acontecendo nas igrejas dispensacionalistas. Ouçam só. O antissemitismo está simplesmente explodindo na igreja. A ignorância está explodindo. Vozes conservadoras, Tucker Carlson, Candace Owens, Mark Dees. Eles não entendem. Eles dizem que Deus terminou com Israel. Alguns de vocês ouvem Tucker Carlson e Candace Owens e esses caras são antissemitas. Não me importa o que qualquer um diga, eu vou dizer. Eles são antissemitas e a retórica deles é perigosa. Talvez você conheça a Candace Owens. Candace era alguém, 3, 4 anos atrás. Eu fiquei tão impressionado, inteligente, articulada, geralmente, sabe, tem uma visão de mundo mais conservadora. Mas ela saiu dos trilhos. Ela se tornou completamente uma pessoa antissemita que odeia judeus e a teologia dela faz parte disso. E perguntei ao Ted Cruz a primeira pergunta: qual é a população do Irã? Eu não sei. Qual é a flor favorita dos iranianos? Qual é o animal nacional do Irã? Como isso muda alguma coisa, Tucker, sobre eles se tornarem nucleares? É como se o Tucker estivesse perguntando ao Luke Skywalker: qual é a população da Estrela da Morte? Eu não sei, mas ela precisa sumir. Tucker, você é idiota! Esse é o Tucker Carlson, na verdade. Candace Owens, outros estão dizendo que não deveríamos nos envolver nos conflitos de outras nações, certo? Bem, em primeiro lugar, não é tão simples assim. Novamente, este é um regime que quer apagar a América do mapa, além de Israel. Eu estou sem palavras, cara. Eu simplesmente estou. É o seguinte, esse é o problema que as pessoas estão tendo ao tentar me cancelar, porque eu pensei sobre isso. Eu fico pensando, por que eles estão tendo dificuldade com isso? O problema é que se as pessoas estão ouvindo meu podcast, provavelmente não são o tipo de pessoa que pode ser facilmente programada. É isso que eu diria. Elas não me ouvem porque concordam com tudo o que eu digo. Definitivamente não é esse o caso. Na verdade, eu gosto de buscar feedback do meu público porque eu ajusto as coisas e ouço o que eles têm a dizer. Isso significa que eles já estão em um estágio em que conseguem pensar de forma crítica. Então, você não vai ter tanta facilidade com a Operação Mocking Pastor. Você não vai conseguir simplesmente dizer coisas e esperar que eles apenas aceitem. Eles vão pensar, espera um minuto. Eles vão fazer a própria pesquisa. Eles vão vir até mim com fatos se eu estiver deixando algo passar. Tipo, esse é o público errado para isso. E é engraçado porque eu me lembro lá atrás, antes do 112º cancelamento do Kanye, ele disse: as pessoas que são fãs do Kanye West não são fãs do Kanye West. Na verdade, elas são fãs de si mesmas. Elas acreditam em si mesmas e sabem que podem ser algo neste mundo. E é o mesmo sentimento que eu acho que as pessoas que assistem ao programa querem apenas pensar criticamente. Como se fossem pensadores críticos. Por isso tenho esta linha de dicas. Aprendo com eles, eles comigo, pesquisamos juntos. Mas isso é bem impressionante. E não parou por aí. Foi também aqui vai só um pouquinho do Instagram. Como se houvesse esse pânico dispensacionalista. Ouça. O que está acontecendo com Tucker Carlson e Candace Owens agora? Gênesis realmente diz: eu abençoarei aqueles que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Desculpe, mas não podemos simplesmente continuar deixando as pessoas saírem impunes disso. Estou falando dos Tucker Carlsons, das Candace Owens e de todos que gritaram que a Terceira Guerra Mundial está chegando. No exato segundo em que os Estados Unidos ou Israel agiram contra o Irã. Se você é cristão, por favor, não forme suas crenças sobre Israel a partir de Tucker Carlson ou Candace Owens. Forme suas crenças a partir da Bíblia. Irmãos e irmãs em Cristo, não ouçam pessoas como Tucker Carlson e Candace Owens neste momento. Cortem relações com eles.
Eles têm o mesmo espírito demoníaco fluindo em tudo o que dizem. Bem, vocês ouviram eles. O que vocês, 43 mil pessoas, estão fazendo agora? Eles mandaram vocês simplesmente pararem? É tão tolo. Eu não sei. Eu não sei se tudo sempre foi uma fala gay. Ou se só estamos ouvindo mais agora. Diferente, bate diferente. Agora está tão óbvio. Eu não consigo explicar. Está tão óbvio o que as pessoas estão fazendo. É tão óbvio. Sempre foi um jogo psicológico. É sobre isso. Será que conseguimos criar uma psicose se continuarmos dizendo 2 metros? Distanciamento social. Distanciamento social de 1,8 metros. Salve vidas, use máscara. Salve vidas, use uma máscara. Tipo, nós entendemos, sabemos que as pessoas fizeram experimentos e sabem que se você repetir as coisas várias vezes, as pessoas simplesmente aceitarão que são verdade. Mas sinto que estamos no meio de um ponto de virada em todo o mundo porque estamos cientes disso agora. E eu acho que é isso. É uma mentalidade pós-Covid, onde muitas pessoas realmente seguiram a narrativa da Covid. Eu não fui uma delas, mas acho que uma vez que elas despertaram para isso e perceberam o quanto foram enganadas, não dá mais para fazer esse tipo de operação. Tipo, não dá mais para fazer essas operações Mockingbird. Candace Owens e Tucker, estou prestes a fazer um vídeo. Qual é a recompensa? Eu faço agora mesmo. O que aconteceu com a Candace Owens e o Tucker Carlson? Está escrito bem aqui na Bíblia que seremos abençoados se formos para a guerra. E nós temos que ir para a guerra. O que acontece? É loucura que eles não queiram enviar tropas americanas para morrer. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Estranho, só compartilhar. Está tudo muito estranho por aí. Totalmente estranho. Ok, agora eu preciso tirar algo do meu peito. Sabe, eu realmente preciso. Eu preciso desabafar e preciso de um feedback. Preciso de orientação, porque todos nós precisamos de feedback e orientação em algum momento. Sabe, nenhum de nós é perfeito. Eu tento ser uma pessoa melhor a cada dia. E eu estava agora mesmo no Instagram. Esse não é um vídeo novo da Meghan Markle. Não é mesmo? Presumivelmente é um antigo. Acho que é daquela conversa com a Drew Barrymore, que pode ter sido há alguns meses, mas eu vi pela primeira vez agora e fiquei instantaneamente furiosa. Fiquei instantaneamente furiosa com esse clipe de uns 10 segundos. Isso simplesmente me irritou. Então eu quero que você ouça esse clipe de 10 segundos, ou seja lá quanto tempo for. E ela está apenas falando sobre a vida dela em casa, enquanto faz essa turnê de divulgação da sua marca. Como sempre, ouça só. Eu sempre faço questão, quando estou viajando, se não posso contar histórias para dormir para meus filhos, porque Archie e Lil têm só 3 e 5 anos. Então eu sempre levo um livrinho fino e me gravo lendo para que quem estiver com eles, o papai, possa dizer: a mamãe lendo sua história para dormir. A gente encontra maneiras de estar presente um para o outro. E se essa for a única coisa que eu conseguir transmitir através do programa ou da marca, quero que as pessoas saibam que você pode estar presente para o outro, porque você sabe como é bom quando alguém está presente para você. Como vocês estão se sentindo agora? O que é que ela tem? Isso simplesmente me enfurece. E então eu mandei para minha ex-produtora executiva e para minha atual produtora executiva em um chat. E eu fiquei tipo, o que é isso? Por que sinto raiva quando ouço isso? Tipo, sou eu? Eu tô cansado? Você sabe. E ela respondeu, há algo incrivelmente condescendente na maneira como ela fala conosco. Tipo, isso deveria ser algo relacionável? Isso não é nada identificável. Primeiro, parece falso. Isso não é. Parece autoindulgente. Vou ficar fora por uma noite? Então eu me gravo, pego um livro, leio o livro, sento, seguro o livro e penso, não quero ovos verdes com presunto. Eu não gosto deles. Sam, eu sou. Você gostaria que eles ficassem no escuro? Você gostaria que eles estivessem no parque? Não gosto de ovos verdes e presunto. Eu não gosto deles, Sam. Eu sou. Você gostaria que eles estivessem em um trem? Você gostaria que eles estivessem na chuva? Então eu termino de ler esse livro para mim mesma, um livro fininho. E então eu envio para o meu marido que está colocando as crianças para dormir, porque isso é normal. O papai está na cama com as crianças. Isso é normal. E eu digo, mostra para eles o vídeo de mim lendo o livro em vez de você simplesmente ser o pai e ler o livro. Isso me irrita. Isso é condescendente com a gente. Isso não faz você parecer uma mãe melhor. Faz você parecer meio egocentrada, de certa forma. Tipo, isso simplesmente não é necessário. É cansativo para seus filhos, que têm 3 e 5 anos e, portanto, não têm atenção suficiente para assistir a mamãe lendo um livro enquanto o papai está lá. Tudo isso realmente me irritou. Ok, isso realmente me irritou. E então, enquanto tentávamos chegar a essa conclusão, eu pensei, sim, é condescendente. Tem algo condescendente e inacreditável nisso, e é irritante para os filhos dela. Skylar me mostrou que o Tim Dillon fez esse vídeo. E só para avisar, ele vai falar o palavrão com B 2 vezes. Eu realmente tento poupar vocês de palavrões, mas ele a descreve muito bem.
Ele faz isso ao analisar a Meghan, que, tipo, sempre está tendo uma conversa, mas há um tom subentendido em tudo o que ela diz. E eu sinto que ele explica isso perfeitamente quando assiste a esse trecho dela conversando com a Mindy Kaling e ficando incomodada pelo fato de Mindy Kaling chamá-la de Meghan Markle. Mas aí ela tenta, tipo, controlar a raiva de ser chamada de Meghan Markle. Ouça, por favor. Tudo bem, vamos assistir um pouquinho disso. Incluindo sua amiga. Você pode me tirar daqui. Acho que ninguém no mundo sabe que Meghan Markle comeu Jack in the Box. Isso é, e amor. É engraçado também que você continue dizendo Meghan Markle. Sabe, agora sou Sussex. Sim, o que ela está dizendo? O que ela está dizendo para Mindy Kaling é: me escute, sua vadia gorda. Veja, é isso que ela está dizendo para Mindy Kaling. Ela diz: me escute, sua vadia gorda. Sabe, ela é tão monarca, a Meghan Markle. E na história do mundo, as Meghan Markles do mundo estariam, você sabe, oprimindo as Mindy Kalings. Porque Meghan Markle é tipo: escute, sua vadia, meu império dominou o seu por anos. Não mencione isso. Não me chame de minha. Meu nome morto. Não me chame pelo meu nome morto. Esse não é o meu nome por aqui. Meu nome é Sussex, sua vadia. Existe alguma outra interação que possamos ver? Crianças e você diz, não, eu compartilho meu nome com meus filhos. Sim, e isso é tão... Eu não sabia o quanto isso seria significativo para mim, mas significa tanto dizer, este é o nome da nossa família, nossa pequena família. Significaria muito se não fosse da realeza? Isso significaria como o meu. Você vê os olhos dela? Você vê os olhos dela? Ela está imitando um ser humano. Bingo. Mas o mais interessante sobre Meghan Markle é que ela não é um ser humano. Nunca se torne uma pessoa humana. Coelhinho de mel. Nunca se torne um ser humano. Você irá. Ela ficará muito infeliz como pessoa. A melhor versão de Meghan Markle é exatamente a que você está vendo agora. Ela está completamente. Seu desejo por poder, status e fama é tão escancarado e tão transparente. O demônio dentro dela está saindo pelos olhos e ela está tentando ser humana só o suficiente. Apenas ser humana o suficiente para o espetáculo. Me desculpe, mas... E sinceramente, nem estou querendo atacá-la. Há algo frustrante nela. E acho que ele acertou em cheio. É como se ela estivesse interpretando um ser humano. Como se fosse uma atuação. É a terceira temporada de algum programa que estamos assistindo onde ela precisa fingir que é um ser humano. E tem um aspecto disso que me deixa louco porque ela simplesmente não consegue se comunicar de uma forma minimamente relacionável. É como, por que você gravaria a si mesma lendo um livro que é realmente frustrante para você dizer? Por que você faria isso? Isso não é necessário. Deixa o papai ler o livro dele. E especialmente fazer isso na frase que você está dizendo é porque você precisa apresentar como sempre sua marca. Você fica que deveríamos nos gravar lendo ovos verdes e presunto se tivermos que passar 1 hora longe dos nossos filhos. Não quero fazer isso. Então estou fora. Acho que estou fora da marca. Vou mostrar mais um clipe divertido dele. E a propósito, vi vocês no chat mais cedo que mencionaram o Didi. Só tenho uma coisa a dizer sobre Didi e vou dizer. Mas primeiro, mais um clipe de Tim Dillon porque ele arrasa novamente sobre Meghan Markle. Ouça. Ela vai conseguir o que quer. Sim, todos nós a odiamos, mas não importa. Ela não se importa que a gente a odeie. Sabe por quê? Ela nos odeia. É por isso que ela vence. Ela nos odeia. Ela nos odeia. Ela acha que somos porcos. Somos nojentos. Não sabemos usar talheres. Ela acha que todos nós estamos fazendo saudação nazista no quintal. Somos só um bando de nazistas gordos que não sabem fazer um cupcake decente. Ela nos odeia. Ela acha que somos porcos. Eu também acho que ela me odeia. E é isso que faz tudo bem. Acho que é mútuo, como se tivesse algo ali. Eu não sei. Tem algo ali. Ok, pessoal, sobre o caso Didi, eu já disse. É um julgamento de fachada, por isso não cobri. É claramente um julgamento de fachada. A gente não conseguiu a Christina Caram. A gente não conseguiu o Luciane Grange. A gente não conseguiu os executivos da Universal. Se você ler os processos do Little Rod, o Didi não estava no topo do esquema. E parecia que era uma operação federal, então foi um julgamento de fachada porque os federais nunca vão revelar. Os federais é que controlam a operação. E no momento em que eles não trouxeram a Christina Caram, o envolvimento que essa mulher teve, aparentemente ela... É como ter um julgamento do Jeffrey Epstein e não, um julgamento público do Jeffrey Epstein e não mencionar ou trazer a Ghislaine Maxwell. É assim que você sabe que foi um julgamento de fachada. Então todo esse falso você... Ai meu Deus, não acredito que você saiu impune disso.
É claro que você saiu impune disso. Isso foi uma operação federal. Essa é a minha opinião. Eu nunca vou mudar isso. Eu acho que ele é o Jeffrey Epstein do mundo do hip hop. Ele estava fazendo o que deveria fazer e o que mandaram ele fazer. E nunca vamos conseguir nenhuma informação porque agora todo mundo já teve seu julgamento de fachada e tem gente na rua se lambuzando de óleo de bebê. Não estou brincando. Os fãs e apoiadores dele, como forma de apoio, é nojento. Eu estou rindo do estado da humanidade hoje e talvez esteja pedindo por um reset. A gente só precisa reiniciar a humanidade. Tipo, voltar para as configurações de fábrica aqui porque tem mulheres na rua jogando óleo de bebê em si mesmas. Felizes porque ele foi considerado inocente nas acusações mais graves, nas 2 maiores acusações. E aí ele se ajoelha e tipo, viva! É só isso que é um julgamento de fachada. É feito para fazer todo mundo sentir que a justiça foi feita ou pelo menos que tentaram fazer justiça. Tipo, sabe, fizemos a coisa certa. Ele teve um júri de seus pares e eles voltaram e disseram que ele não era culpado. E então os federais continuam fazendo o que os federais fazem. Eu ainda acredito que é uma operação de drogas. Eu acredito naquele cara que foi um dos escravos sexuais do Diddy, que disse que era isso mesmo, que esses rappers recebem dinheiro, que os federais estão dando esse dinheiro pra eles. Eles dão esses aviões, eles transportam drogas e coletam material pra chantagem. Então não me interesso por julgamentos de fachada. Não me interesso em fingir que isso foi um julgamento de verdade. Esse é meu ponto final sobre isso. Ok, antes de eu entrar nos seus comentários, lembrando vocês sobre o Patmos, porque meu site é candiceowens.com, onde você pode ir agora se quiser ler o e-mail completo do Emmanuel Macron, que eu não quis ler porque é só longo, confuso e não significa nada. Mas está lá no nosso site, a carta do Paul Macron, você pode conferir. Reformulamos nosso site este ano porque usamos a equipe da Patmos. A Patmos é a alternativa mais confiável às grandes empresas de hospedagem. Com vários data centers e atendimento ao cliente no Zscaler, a Patmos nos oferece valor incrível para nossas necessidades de hospedagem e desenvolvimento web. Conseguimos colocar aquela carta no ar assim que a recebemos. A equipe deles é ótima, o serviço é excelente e a hospedagem é segura. O melhor de tudo, eles têm a carta de direitos do cliente de hospedagem, que linkei nas notas do episódio. Isso me permite falar sem medo de ser cancelado. Independentemente de concordarem ou não, é revigorante saber que existe uma empresa de tecnologia confiável dedicada à liberdade de expressão. Milhares de empresas confiam na Patmos todos os dias para garantir tempo de atividade. Do design de sites à hospedagem, a Patmos é o segredo mais bem guardado. Descubra por que empresas economizam muito visitando a Patmos Tech. E você pode fazer essa mudança hoje. Mais uma vez, é a Patmos Tech. Por fim, quero lembrar vocês sobre a American Financing, porque se você pudesse adiar 2 pagamentos da hipoteca, por que não faria isso? Imagine colocar esses 2 pagamentos no bolso e finalmente ter um pouco de folga. Isso é possível se você ligar para a American Financing hoje. Se está se sentindo apertado com despesas do dia a dia, como compras, gasolina e contas, saiba que não está sozinho. A maioria dos americanos está colocando essas despesas no cartão de crédito e não parece haver uma saída. A American Financing pode mostrar como usar o valor acumulado da sua casa para quitar dívidas. Ligue para a American Financing hoje, antes que não consiga mais fazer pagamentos. Os consultores de hipoteca ajudam proprietários como você a reestruturar empréstimos para consolidar dívidas, sem taxas iniciais, e os clientes estão economizando, em média, $8.800. Isso equivale a um aumento de $10.000 por ano. É rápido, é simples. Isso pode salvar o seu orçamento neste verão. Não espere mais, ligue para a American Financing hoje. O número é 8007-951-210. Novamente, o número é 8007951210 ou acesse americanfinancing.net Owens, isso mesmo, americanfinancing.net Owens. Certo, vamos para alguns dos seus comentários. Primeiro temos o William. Ele escreve: meu Deus, eu conferi meu calendário. Hora de entrar para o fã-clube da Candace Owens. Aliás, pessoal, se quiserem participar do Clube do Livro na terça-feira, continuaremos lendo o livro Hollywood Babylon. Acho que, na verdade, estamos finalizando esse livro. E também, se você acessar o site, há um novo episódio do Shot in the Dark disponível. Desta vez, estamos falando sobre as vacinas que pedem para você tomar durante a gravidez, o que é absurdo. Agora é tipo, é para proteger o bebê. Mas tá ficando louco. Estou tão cansada da Big Pharma. Um salve para o RFK, que acabou de ir ao Tucker Carlson e revelou um fato sobre autismo e um estudo que liga a vacina de hepatite B, que recusei para todos os meus filhos por motivos que você pode encontrar no site dos Canyons. Ok, CR escreve: parabéns por sua intimação ter sido entregue por um homem simpático, um fã. Ele foi tão gentil. Eu simplesmente amo o Tennessee. Eu amo o Sul. Eu amo essas pessoas. Ben escreve: você já considerou convidar John Lennox para o seu programa para discutir o cristianismo? Além disso, o que você acha dessa tendência de child brain rot que está assolando a internet? Devo estar velho.
Eu não sei o que é isso e estou presumindo que devo estar velho também. Então vou ter que descobrir exatamente o que é isso. Estou aberto a conversar. Na verdade, eu deveria participar de muitos podcasts. Há tantas pessoas que têm podcasts dedicados a discutir a fé, e neste momento, muitas pessoas estão me enviando e-mails dizendo que estão deixando suas igrejas porque estão meio, acho que, desconcertadas pelos sermões que de repente parecem da Fox News. É como se você estivesse suando como a Fox News quando eles tentam convencer os americanos de que deveriam ir para a guerra, se você vai fazer todo o seu sermão assim. E aliás, a gente não pegou só uns trechos rápidos. Mas se você assistir qualquer um desses pastores, o sermão inteiro basicamente é o Mark Levin na Fox News. E em certo momento isso vai fazer as pessoas acordarem e pensarem, o que é que eu estou ouvindo aqui? Simplesmente não é isso que eu deveria ouvir na igreja quando eu vou. Nunca, em toda a minha vida, ouvi meu padre dizer algo remotamente político durante a homilia. Então, é muito estranho. Definitivamente é um momento, e eu gostaria de contribuir para essa conversa participando de outros podcasts de pessoas que são muito mais inteligentes do que eu e que são católicos há muito mais tempo. E pessoas que são teólogos e têm um conhecimento muito mais profundo e brilhante sobre a história da igreja e os padres da igreja. Então sim, a resposta é que eu gostaria de fazer isso. E eu consideraria todos os escritores de arte que trabalham em inteligência e apoiaram operações especiais. O livro que o Skiciop usa como manual de influência é o Influence, de Rob Cialdini. Rob Cialdini se escreve Cialdini. As pessoas que estão ouvindo isso. E ele continua. E esses influenciadores estão usando uma estrutura tirada diretamente desse livro. Então sim, esse é um livro de psicologia que meu produtor está escrevendo, foi publicado em 1984. Que momento? Algo aconteceu em 1984, certo? Robert B. Cialdini é professor de psicologia na Universidade Estadual do Arizona. Então, aparentemente é isso que estamos vendo. E sim, nós entendemos. Tipo, essas operações falsas não estão funcionando da mesma forma. Eles não estão pousando da mesma forma. E acho que, na verdade, isso demonstra desconfiança entre as pessoas que participam delas. Abigator 777 escreve: a grande mídia ainda é controlada pelo projeto Mockingbird? Sim, nunca foi descontinuado. Se sim, como isso é possível com Trump e seus indicados no governo? Como eles ainda são permitidos na sala de imprensa quando se sabe que são falsos? Quero dizer, veja, Trump fez toda a sua campanha lá em 2015. Vocês são notícias falsas, chamando-os para fora. Vocês todos dizem as mesmas coisas. Vocês todos espalham as mentiras. Nós sabemos disso independentemente do Trump porque assistimos durante a Covid aquele placar ao vivo de mortes. Como se, tipo, a CNN recebesse informações de todos os necrotérios fazendo reportagens ao vivo. Quero dizer, isso é uma operação psicológica que tinha como objetivo convencer as pessoas a tomar a vacina. E é por isso que falamos sobre isso no programa todos os dias, porque eu quero que as pessoas meio que... Você tem que exercitar sua mente quase. Você tem que ver essas coisas, dar um passo para trás e ouvir. E essencialmente você se treina para reconhecer isso quando está acontecendo. Eu estou sempre cético. Eu fico tipo, ok, todos vocês simplesmente acordaram um dia e como pastores tinham a Candace e o Tucker na cabeça. Eles nem sequer trabalham juntos. Isso é estranho. Não deveria ter sido tipo Tucker e Ted Cruz, Tucker e Ted Cruz. Tipo, esse foi o momento. Mas você meio que está indo atrás de qualquer um que fosse contra a guerra. Então, quem está por trás disso? Parece que talvez a máquina de guerra esteja por trás disso. É assim que minha mente funciona. Enfim, Natalie escreve: por que a Meghan Markle simplesmente não faz uma chamada de vídeo com os filhos? Obrigada, Natalie. Obrigada. Isso me parece um alívio, porque foi exatamente o que eu disse. Eu fico tipo, mesmo que você esteja fora, o que eu faço você faz chamada de vídeo com seus filhos antes de dormir. É isso que eu quero dizer. É como se ela estivesse interpretando um ser humano. Ela está, tipo, tentando ser humana. Ele realmente acerta em cheio com isso, porque a gente sabe que normalmente você só liga antes de dizer, chamada de vídeo para a hora de dormir. E aí, George, me chama na chamada de vídeo. Você diz, tchau. E eles ficam totalmente correndo por aí porque eu tenho filhos da mesma idade. Eles nem querem fazer FaceTime com você porque não tem capacidade de atenção pra isso. Tipo, oi mamãe, mamãe. E então eles começam a correr e seu marido fica sobrecarregado. Ele fica tipo, ok, tchau. Você sabe? Mas gravar você mesmo lendo um livro fino que ela carrega, me deixa louco. Mas tudo bem, porque ela também nos odeia. Joe Sellers escreve, você tem feito um ótimo trabalho, Candace. Obrigada por defender a verdade, a feminilidade e a vida. Seu marido e você me ajudaram a me apaixonar pela minha fé católica. Ave Maria, eu amo isso demais e espero que as pessoas estejam sempre se sentindo felizes e positivas. E eu só quero que quando você sair pelo mundo seja um guerreiro feliz. Se você se encontrar em um lugar escuro, não estou fazendo um bom trabalho neste podcast. Já fiz isso antes, tipo, sinto que tivesse tomado a pílula vermelha e a pílula preta. Você fica deprimido ao perceber como as coisas são e começa a se perguntar o que é real.
E então você meio que toma a pílula branca, que é a pílula de Cristo, e percebe que tudo vai ficar bem. Vai ficar tudo bem. Eu prometo pra vocês. Rachel escreve: eu agradeço por você falar sobre o seu público diverso. Eu já fui meio de esquerda. Eu fui meio de esquerda a maior parte da minha vida. Mas eu amo o seu trabalho. A unidade dos dois lados do espectro político é o que eles não querem de nós, e é o que precisamos. Eu concordo. É por isso que parei de falar dessa forma. Esquerda versus direita. Porque é bem óbvio que o poder permanece o mesmo no topo. Os elitistas são os elitistas, e eles se beneficiam quando estamos em guerra uns com os outros. Como preto versus branco, homossexual versus heterossexual, alto versus baixo, magro versus gordo. Tipo, literalmente. É uma loucura. E acho que a maioria das pessoas está em algum lugar no meio. Temos nossas divergências e vamos tê-las. E você deve se desafiar a dizer, discordo, e está tudo bem. Eu não. Eu não queria que essa pessoa morresse e estamos todos melhor por isso? Por fim, Samuel Wishman escreve: oi, Candace. Tenho pensado muito em você e na sua conversa com o Trump esta semana. E ele tentar te subornar com uma entrevista me incomodou bastante. Você já pensou sobre isso? Eu realmente não encarei isso como um suborno. Eu só meio que encarei como sendo o Trump sendo o Trump. O Trump é muito fanfarrão. Na verdade, é uma das coisas que você percebe quando está perto dele. Ele é muito cativante. Eu não sei como comunicar isso quando ele não está por perto, mas quando você o conhece, ele é muito caloroso, ele é muito cativante. É por isso que ele teve um programa de televisão por tanto tempo. Você pode não gostar do Trump pelo olhar da mídia, quando eles tiram algo que ele disse do contexto ou te mostram só um trechinho. É muito difícil não gostar do Trump quando ele está na sala. Ele é um negociador, ele realmente sabe, ele tem aquele algo a mais, seja lá o que for, esse algo a mais. E ele é muito engraçado, faz piada de si mesmo e tem consciência de quem é. E então eu sou ótimo pra audiência. É o tipo de coisa que ele diria, e não como um suborno. Ele simplesmente diria isso porque é segunda-feira, sabe? E ele está lá, no salão oval, e simplesmente falando consigo mesmo, sou ótimo para a audiência. É quem ele é. Ele é fanfarrão. E é por isso que eu só me gabei de volta, não encarei como um suborno. E se fosse um suborno, obviamente não funcionou, porque eu disse, sabe, vou concordar com isso a curto prazo enquanto você tenta fazer essa coisa da OTAN, que acabou não dando certo e não funcionando a longo prazo. Enfim, desejo a vocês um ótimo fim de semana de 4 de julho. Amanhã estaremos de folga pelo terceiro, o quarto, teremos um fim de semana prolongado. Reflitam sobre as coisas. Sinto muito que o Blake esteja tentando intimar todos vocês, mas eu vou protegê-los. Não se preocupem. Vou invocar o privilégio do repórter para quaisquer mensagens a partir de 2025 que eu receber dos meus fãs, ou de qualquer pessoa envolvida no caso também. E é isso, vamos ver se eu consigo passar pelo fim de semana do 4 de julho, o que é difícil na minha casa porque meu marido é britânico. É um feriado muito complicado. Eu quero comemorar. O quê? Ele me olha, eu acho que ele está pensando nas colônias. As colônias estão fora de controle. Ele me olha como se achasse que eu estou nas colônias. Então não é um feriado feliz aqui, mas vamos tentar passar por isso sem que eu seja intimada de forma alguma. Provavelmente isso não vai acontecer. Provavelmente vai aparecer um oficial de justiça e eu conto pra vocês na segunda-feira.